pessoal, tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Maria Beatriz, sou professora de Língua Portuguesa aqui do Brasil Escola. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre os verbos auxiliares. Já teve alguma dúvida nesse sentido? Se sim, continue conosco até o final da aula e nós esclareceremos todas elas sobre esse conteúdo. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, tem muito conteúdo interessante por aqui. E já ative as notificações para receber sempre as novidades que nós postamos. Vamos começar? Hei de estudar, estou estudando, tenho estudado. O que essas expressões têm em comum? Constituem a nós o que convém chamar de locução verbal. Essas locuções verbais nada mais são senão a composição dada por um verbo auxiliar ligado ao particípio verbal, ao gerúndio ou ao infinitivo, formas que nós chamaremos de verbos principais. Retomemos em nossa exemplificação uma das expressões faladas há pouco. Tenho estudado muito para as provas finais. Tenho estudado a expressão de ênfase ali. O verbo ter, nesse exemplo, conjugado na primeira pessoa do presente indicativo, tenho, é o que nós chamamos de verbo auxiliar. Posteriormente a ele, temos o verbo estudar, apresentado na forma nominal do verbo o particípio, estudado. Assim se constitui essa locução verbal. Um verbo auxiliar conjugado e somente o verbo auxiliar conjugado, seguido do particípio do verbo estudar. O mesmo acontece com as demais frases trabalhadas aqui no início de nossa aula. Hei de estudar muito para as provas finais, por exemplo. O que nós percebemos é que o verbo auxiliar, agora o verbo haver, está conjugado no futuro. Hei de estudar em um tempo futuro. De outro modo, na frase estou estudando, nós temos uma relação no presente, o verbo estar ali, agora, conjugado no presente indicativo. Eu estou, neste momento, estudando. Notamos, diante dessas três construções frasais, que somente o verbo auxiliar é conjugado. Ora no presente, tenho, ora no futuro, hei, ora no presente novamente, estou, mas somente ele. O verbo principal sempre se apresenta ali em sua forma nominal, ora no infinitivo, ora no gerúndio, ora até mesmo no particípio. Agora anote a definição para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Os verbos auxiliares são os que se juntam a uma forma nominal do verbo, infinitivo, gerúndio ou particípio, para constituírem, assim, a voz passiva, as locuções verbais e as formas compostas dos tempos, os tempos compostos. Os verbos auxiliares, portanto, são aqueles que se ligam a uma forma nominal do verbo e assim constituem um novo significado, perdendo a sua essência de significação. Não têm sentido sozinhos dentro da locução. Nessas conjugações compostas são os verbos principais que têm a maior carga semântica: estudar, fazer, sentir, enfim. Enquanto isso, são os verbos auxiliares que se conjugam, que se apresentam em relação ao tempo, em relação ao modo, em relação à flexão de plural e singular. É por isso que são chamados assim, verbos auxiliares de sentido. Sabemos que entre esses verbos principais temos o verbo ter, haver, ser e estar. Daremos atenção máxima a eles. Os verbos ter e haver empregam-se inicialmente com o particípio do verbo principal, formando assim os tempos compostos da voz ativa. São eles denotadores de um fato acabado, repetido ou contínuo. Por exemplo, tenho feito exercícios. Nesse caso, a ação de fazer exercícios denota uma ação ali frequente, algo que acontece recorrentemente, tenho feito ao longo do tempo. Havíamos lido as obras literárias, diferentemente, refere-se a um fato já acabado no passado, havíamos lido no passado. Feito e lido são as formas verbais no particípio, enquanto o verbo ter e haver se apresentam ali conjugados como verbos auxiliares. Esses mesmos verbos também se empregam com o infinitivo do verbo principal, antecedido da preposição de, para exprimir, respectivamente, uma obrigatoriedade ou um foco no propósito de realizar um ato. Por exemplo, ainda explorando aqueles mesmos exemplos. Tenho de fazer os exercícios, preciso, há uma obrigatoriedade. Havemos de ler as obras literárias, nós leremos no futuro. Veja o compromisso, o firme compromisso dado ali nessa enunciação. Aqui nós também temos verbos auxiliares, ter e haver, e também os verbos no infinitivo, ler e fazer. Por outro lado, mais um verbo auxiliar é o ser.
Este emprega-se com o particípio do verbo principal para formar os tempos compostos na voz passiva da ação. Por exemplo, os exercícios foram feitos por mim. As obras literárias serão lidas por mim. Nós temos, respectivamente, o verbo ser no passado e no futuro, foram e serão, seguidos ali dos verbos em sua forma nominal particípio, feitos do verbo fazer e lidos do verbo ler. Nesse caso, nós temos a constituição da voz passiva pela locução verbal, dada pelo verbo auxiliar e o verbo principal. As obras literárias serão lidas, as obras literárias é o sujeito passivo. Os exercícios foram feitos no passado, né? Foram feitos por mim. Os exercícios também são sujeitos passivos. Já o verbo estar emprega-se com o particípio do verbo principal para formar a voz passiva de estado, diferentemente do verbo ser, que formava a voz passiva de ação. Por exemplo, estou animado com os resultados. Tem o verbo estar, conjugado ali na primeira pessoa, no presente do indicativo, no singular, seguido do verbo no particípio, animar, animado. Nesse caso, o animado ali tem a significância maior e denota um estado do eu, sujeito da oração. Esse mesmo verbo também se emprega com o gerúndio ou com o infinitivo do verbo principal, antecedido da vogal a, da preposição a, nesse caso, para denotar uma ação durativa, continuada. Por exemplo, estava conversando com o professor. Estava conversando é uma ação que acontecia de maneira continuada naquele passado imperfeito. Da mesma forma, estava a conversar. Essa segunda forma é muito comum no português de Portugal. Aqui no Brasil pouco a utilizamos, mas também é bem correta. Estava a conversar com o professor, denotando ali uma ação continuada. Esse mesmo verbo também se emprega com o infinitivo do verbo principal antecedido da preposição para indicar a iminência de um acontecimento, ou ainda o intuito de realizar a ação expressa pelo verbo principal. Em exemplos respectivos, as férias estão para chegar. Estão para chegar ali, nós temos uma locução verbal, o verbo auxiliar, o verbo estar, muito presente, muito evidente, denotando uma ação em iminência de realização. As férias estão quase acontecendo. De outro lado, há dias estou para avisá-lo. Há dias eu estou para avisá-lo. Estou com o intuito de realizar aquela ação denotada pelo verbo principal, avisar. Esse mesmo verbo também empregado com o infinitivo do verbo principal denota uma ação que já deveria ter sido finalizada, mas ainda não foi, quando antecedido da preposição por. Por exemplo, a atividade está por terminar. Não foi terminada, está mais ou menos terminada, está por terminar. Deveria ter sido finalizada, mas não foi. Perceba ali o verbo conjugado, o verbo estar, seguido da preposição por e o verbo no infinitivo, nosso verbo principal, terminar. Além desses 4 verbos, sobre os quais falamos nesta aula, existem outros que podem surgir em locuções verbais como verbos auxiliares. O verbo ir, vir, andar, ficar e acabar, muitas vezes se apresentam ali como verbos auxiliares. Por exemplo, eu ia saindo quando me lembrei das chaves. Ia saindo. Eu tenho ali a junção desse verbo auxiliar, o verbo ir, nesse caso, seguido do verbo em sua forma nominal gerúndio. Os verbos se tornam auxiliares ali quando acompanhados do particípio verbal, do gerúndio ou do infinitivo, as suas formas nominais. Mais um exemplo, ando lendo muitos livros, ou como falamos o exemplo há pouco, podendo esse gerúndio ser substituído pelo infinitivo precedido da preposição a. Ando a ler muitos livros. O verbo andar, nesse caso, é um verbo auxiliar. O gerúndio ou o infinitivo precedido da preposição a, o nosso verbo principal, aquele de maior carga semântica, que traz o sentido principal do enunciado. É isso, pessoal! Não dá para falar sobre verbos auxiliares sem analisarmos as locuções verbais, uma vez que eles as constituem, não é mesmo? Fico por aqui com a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se sim, curta, compartilhe com todos os seus amigos. Nós estamos nas redes sociais com muito conteúdo interessante e disponibilizamos aqui alguns links para auxiliá-los em seus estudos. Até a próxima aula, sem falta!